Olá, queridos! Vocês sabem que é sempre uma alegria para mim estar aqui com vocês. Assim que, muito obrigado por estarem aqui comigo em mais uma rápida viagem pela Bíblia. Nesse vídeo veremos um pouco sobre o perdão para que entendamos o que é perdoar, ser perdoado e que implicações existem quando perdoamos e quando não perdoamos. Eu entendo ser este um tema fundamental para as nossas vidas, para que tenhamos uma boa saúde, tanto espiritual, físico e emocional. É verdade que necessitaríamos de muitas horas para tratar deste assunto com a profundidade que ele requer, mas tentarei fazê-lo mesmo que em poucos minutos. Então, vem comigo. Comecemos com o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 12, que disse: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Versículo 14, "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém," e aqui existe um porém, existe uma condição, "não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas." Não necessitamos entrar em muitos detalhes, porque estão muito bem claros estes dois textos, mostrando para nós a importância do perdão. Fomos, em primeiro lugar, perdoados por Deus quando tínhamos uma dívida que era impossível de pagarmos, mas Cristo veio, se fez homem, morreu e ressuscitou. Ele pegou essa promissória que tínhamos e a cravou juntamente com ele na cruz, pagando aquilo que devíamos, livrando-nos para sempre da nossa dívida. Só ele tinha crédito para fazê-lo. Por isso, hoje somos livres, porque ele nos livrou. Ele nos fez livres. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas, assim como fomos perdoados por ele, necessitamos perdoar a todos aqueles que porventura nos devem. E também devemos perdoar a nós mesmos. Agora, o interessante é que a ordem é perdoar se temos algo contra alguém. Parece que entendemos essa ordem ao contrário, como que se alguém que tem algo contra ti, que seja essa pessoa quem busque você para te pedir perdão, e você o que deve fazer é apenas esperar pela decisão do outro. Não, queridos, não é assim como funciona. Claro que seria bom se todos que cometem, seja qual for o erro contra o seu irmão, quanto antes o chamasse para resolver suas diferenças. Mas normalmente aquele que erra contra o seu irmão dificilmente aceitará que está errado. Por isso, não tem interesse de se consertar. Portanto, a vítima que não deseja seguir ferida deve sim procurar aquele que a feriu
para conversarem, porque pode que aquele que tenha cometido tal erro não tenha percebido. Às vezes falamos algo fora de contexto ou fora de hora e ofendemos sem querer a nosso irmão. Ou em muitos casos, como existem aqueles que lamentavelmente vivem para prejudicar os seus irmãos, muitas vezes por puro prazer, porque não nasceram de novo, não são, portanto, novas criaturas em Cristo, não passaram pela cruz de Cristo, ainda não compreenderam 1 de João 3,15, que diz que qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Mas, pastor, foi o outro que errou comigo. Sabe, não importa. No caminho do perdão não buscamos quem é o culpado. Buscamos sanar as feridas que estão abertas e pacificar as relações. É verdade que na maioria dos casos, perdoar não é uma tarefa fácil. Com certeza que não é, mas é um mandamento. É uma necessidade principalmente para todos nós que somos de Cristo, e Ele nos ajudará a fazê-lo, assim que é uma opção. Optamos por perdoar ou não, mas se não perdoamos, tampouco Deus nos perdoará as nossas falhas. Não perdoar tem suas consequências, que são piores que não perdoar. A primeira das consequências acabamos de ver, que no caso de não estarmos abertos para o perdão àqueles que têm nos ferido ou ofendido, tampouco Deus nos perdoará as nossas ofensas. E logo nós que somos campeões em ofendê-lo, a Ele e a outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que amamos. Sim ou não? Queridos, entenda que não perdoar é como tomar uma taça de veneno todos os dias e ficar na espera de que quem morra seja o outro. Quando na verdade não perdoar é nos envenenarmos e pouco a pouco nos matarmos, porque vamos nos enchendo de maus sentimentos, de ressentimentos, de ódio, de amargura, pensando em como nos vingar, e por tudo isso vamos tornando-nos secos e sem alegria de viver. E então, o que seria o perdão? Eu já fiz esta mesmíssima pergunta muitas vezes em diversos lugares e países diferentes em minhas conferências para casais, e as respostas não foram diferentes. A maioria da gente crê que perdoar é esquecer, que perdoar é borrar da memória a dívida. E isso é o que todos praticamente lutam fazendo, quando ao contrário, perdoar é reativar a dívida. Uau! Que estás falando, pastor? Tranquilo, porque eu te explico. É comum pensarmos assim, sobretudo quando somos nós que devemos. Agora, esta atitude equivocada é também comum nas nossas relações com Deus, porque quando cometemos uma falha, quando pecamos, principalmente aqueles pecadinhos familiares do dia a dia, pequenos deslizes, criamos mecanismos de defesa mental que são, na verdade, justificativas para não entrar no caminho do perdão, para não pedir perdão, já que a impressão que temos é que seja o tempo quem se encarregará de apagar os nossos erros. Pensar em esquecer. Tudo estará resolvido. É puro engano, porque nem o esquecimento, nem o tempo apagam nossas dívidas, muito menos apagam nossos pecados. Só Cristo pode fazê-lo. É bem verdade que o tempo se encarregará de nos fazer esquecer, claro que sim, mas esquecer que pode ser por um certo tempo,
por um certo momento, não significa, em hipótese alguma, que fomos perdoados ou que o problema desapareceu e que ele não nos vai causar nenhum desconforto e até certas enfermidades. Para que compreendamos melhor, utilizarei o exemplo da lixeira. Quando você a cada dia joga o seu lixo, aquilo que não te serve. Um exemplo na lixeira da cozinha, e claro, quando a lixeira já está cheia a ponto de você se livrar de todo ele, seria você capaz de lembrar do que está dentro dela? Aqueles primeiros lixos jogados ali, seria você capaz de saber o que está ali? Aqueles lixos mais antigos, que mesmo que você os tenha separado, organizado para cada tipo de material, cada lixeira com a sua cor, para reciclar, estou certo que você não se lembrará de cada lixo jogado ali. Aí, claro, se você as destapa, verá quais são os lixos que foram depositados por último. Pedir perdão é como destapar as lixeiras para se livrar dos lixos depositados e esquecidos ali. É que nós temos algo em nós chamado inconsciente, onde ficam guardados os problemas, onde ficam guardadas aquelas situações mal resolvidas ou não resolvidas, assuntos que não queremos lidar com eles, não queremos recordá-los, porque, como dizem, recordar o passado é sofrer duas vezes. Por isso, procuramos esquecer, expurgar de nossas memórias aquilo que nos incomoda. Mas o material escondido e gravados nesta parte que não temos acesso, que não sabemos que cor tem, mas que está ali, transforma-se em muitos e sérios problemas. É verdade que guardamos também bons materiais, claro que sim, como por exemplo, ficam memorizados os cheiros, canções, que nos fazem lembrar de situações do passado, ou cheiro, sabores, paisagens e principalmente as canções que nos transportam para o passado. Sim ou não? Você pode estar longe, por exemplo, de todos, quando de repente toca uma canção que te transporta através do teu pensamento para o passado, te faz lembrar de um amigo ou de um antigo amor, de uma relação. Sim ou não? Você já passou por isso ou não? Pois é assim como funciona mais ou menos o nosso inconsciente. Uma forma simples e um pouco didático de compreender um pouco desse misterioso espaço que controla nossas vidas sem que nos demos conta. E outra coisa é que a todo instante o inconsciente tenta livrar-se ou limpar-se de todo este material que eu denominei lixo, que escondemos e os esquecemos, guardamos nele. Ele usará como estratégia principalmente os sonhos e em muitos casos nos vemos atrapalhados com os atos falhos que os denunciam. Muito bem, muitos desses materiais que eu denominei como lixo, que são guardados e esquecidos nos nossos inconscientes, são transformados em traumas, porque quando o inconsciente tenta expurgar os seus lixos, que os incomoda, os transferindo para a consciência, ele não é capaz de fazê-lo. Esta tentativa frustrada produz então angústia que você não é capaz de explicar de onde há saído, mas que te deixa meio para baixo, de mau humor, e a tua justificativa por ter despertado com a cara feia para o mundo. A culpa é do teu pé esquerdo. Quando, na verdade, é só mais uma desculpa, porque, na realidade, você não sabe explicar as razões de estar como está. Esta tentativa frustrada, então, do inconsciente nos pode gerar depressões e outros tipos de enfermidades psicológicas, sobretudo aquelas psicossomáticas.
E então nós temos muita resistência a perdoar. E não apenas as outras pessoas, senão a nós mesmos. Principalmente por entendermos que perdoar é ficar no prejuízo. Mas saiba que os prejuízos por não perdoar são bem maiores. Também é comum pensar que perdoar é uma atitude dos fracos, dos monges, dos beatos, não para a gente moderna e forte. Não, ao contrário, perdoar é para os fortes, perdoar é para os vencedores. E a vida do cristão deve ser uma vida de perdão. Às vezes cometemos erros graves, mas não podemos esquecer que Deus é superior a todos os nossos erros, por isso Ele é capaz de perdoar-nos sempre. Pense em um Deus que deixou a sua glória, deixou tudo, se fez homem para morrer de uma morte terrível, vergonhosa, humilhante até, mas nem a cruz, nem o diabo, nem a morte, nem todo o inferno o venceu. Sabe? E tudo isso Ele fez para te perdoar. Agora, nós necessitamos aceitar o seu perdão, porque se não aceitamos, se entendemos que nossa dívida é tão grande que Cristo não é suficientemente perdoador, que Ele não é possível de perdoar-nos, será o mesmo que dizer para Ele que Ele não é capaz de nos dar o perdão e assim, com certeza, não seremos perdoados. Necessitamos com urgência limpar-nos de todos os lixos que seguem guardados nos nossos inconscientes, mesmo que pensemos que são apenas pequenos deslizes e por isso não há nenhum problema. Entenda que de grão em grão a lixeira vai ficando cheia e pode transbordar, transformando-se em problema que nos enferma. E não apenas enferma o nosso sistema emocional e físico. E na área espiritual, aqueles pecadinhos que não os confessamos, igual produzem aquelas doenças que na maioria dos casos não conhecemos as suas origens. Por isso o pecado deve ser confessado e abandonado, porque quando confessamos, nos limpamos dos lixos guardados, quase sempre esquecidos. Sabe, aquele abscesso quando ainda está interno e você não o vê, mas que ele está ali e você tem febre, sente fortes dores. Pois é justo assim. É quando devemos humilhar-nos diante de Deus e pedir que Ele nos faça lembrar, trazê-lo à nossa consciência para nos perdoar, porque ninguém mais que Ele tem poder para fazê-lo, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É verdade, nós psicólogos, psicanalistas, trabalhamos na área da confissão. Procuramos ouvir o inconsciente. Nós utilizamos de técnicas do divã que nada tem a ver com bruxaria, nem com adivinhações ou com qualquer que seja misticismo, como pensam alguns dos nossos pastores e irmãos. Nosso trabalho é profissional, estritamente científico, assim como a medicina. A diferença é que os médicos estão preparados para trabalharem as doenças, principalmente físicas. Nós trabalhamos o invisível, que adoece da mesma forma, inclusive, como já mencionei aqui, a psique doente leva ao físico também a adoecer. Muito bem, para estudar um pouco com vocês este tema que é vital, utilizaremos como exemplo a história de um homem que teve seus momentos de graves erros, e não para fixarmos precisamente nos seus erros, menos ainda para criticá-lo, julgá-lo ou condená-lo, mas para tê-lo como exemplo, para entendermos que o perdão que nos oferece Deus é superior a qualquer que seja o pecado que cometemos.
Vejamos a triste história do rei Davi quando ele se apaixona por uma bela mulher e comete os seus maiores desatinos. Salmo 32. Este salmo é um salmo didático do rei Davi que nos conta todo o seu sofrimento quando, por seus pecados escondidos, não confessados e, claro, o mais importante, ele nos ensinará a sua libertação, quando confessou todas as suas transgressões a Deus e suplicou o seu perdão, e Deus o perdoou. Vamos ao salmo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Mas, antes de olharmos este belíssimo salmo de Davi, compreendamos o que aconteceu para ele chegar a escrevê-lo. Que história lamentável ocorreu na sua vida. Essa história está escrita no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, e eu quero que você se comprometa comigo de ler todo este capítulo, de conhecer bem essa história. Combinado? Sabe por quê? Eu apenas o comentarei aqui. Esse texto de Samuel nos conta que em um tempo em que os reis deveriam ir à guerra, Davi resolve ficar em casa e que um belo dia, quando ele se levanta da sua cama, passeando pelo pátio do seu palácio, ele vê uma mulher que tomava banho. E nos diz a Bíblia que se tratava de uma bela mulher, ao que o rei não resiste e o ordena que a chamem. Percebe qual foi o primeiro erro do rei? Ele estava no lugar errado, na hora errada, e na sua ociosidade ele vê aquilo que não deveria ver. É que a ociosidade pode significar um grande perigo e pode ser mortal. É justo quando em ociosidade que um empresta a sua mente para o diabo, ou para a sua própria carne, e para a sua própria consciência. Sabe por quê? Mente vazia é a oficina do diabo, já diziam os antigos. Por isso ele vê Betsabé, seguramente despida, e se encanta com o que vê, perde a cabeça, e sem cabeça é só um passo para não responder à razão. Nós sabemos, não sabemos, na verdade, se ela o fez de propósito ou não, se esquecer a janela aberta com o objetivo de chamar a atenção do rei, mas sabe, não importa. Não importa porque Davi era rei e profeta de Deus. Deveria ter mais cuidado, deveria vigiar e ser prudente. Por isso devemos ter muito cuidado com a ociosidade, porque ela nos pode levar a estar em lugares equivocados, na hora errada, e a ver aquilo que não devemos ver. Às vezes necessitamos apagar a televisão, desconectar o computador se não desejamos ser contaminados com os manjares da carne, se não queremos ceder às tentações que podem ser fatais para a nossa vida espiritual. Assim que eles se encontram, eles têm um encontro meio que secreto. Digo meio secreto porque o rei ordenou que investigassem quem ela era. Logo haviam outras pessoas que participaram com ele daquela trama sórdida, direta ou indiretamente. E claro, Deus tudo sabe, Deus tudo vê, nada passa desapercebido aos seus olhos.
A verdade é que Davi poderia ter desistido de sua insensatez, ele teve tempo para fazê-lo, mas a sedução naturalmente aciona o orgulho de uma pessoa, aciona a sua altivez e os seus desejos mais primitivos. E por falta de vigilância, o desejo fica mais forte e faz com que um siga em frente sem parar para pensar ou para abandonar aquilo que seja a razão, sem medir as consequências dos seus atos. Assim que Davi ordena que levem Betsabé aos seus aposentos e eles se relacionam sexualmente. Percebem como um abismo chama outro abismo? Agora Davi não esperava que ela engravidasse, e isso cambia toda a história para eles, já que aquilo que seria um encontro oculto, fortuito, agora passaria a ser visível aos olhos de todos. Eles não poderiam mais esconder-se. Sabe, queridos, nós muitas vezes erramos porque geralmente tentamos corrigir um erro com um erro ainda maior. E não é raro atuarmos assim. Naturalmente, se utiliza da mentira quando sabemos que a mentira, o diabo é o seu pai e aqueles que a usam são seus servos. É que a mentira está no nosso DNA, já que herdamos dos nossos primeiros pais. Por isso temos tanta facilidades para as desculpas, para nos escondermos e buscarmos culpar aos demais sempre quando cometemos nossos deslizes. É a natureza humana sem Cristo. Adão e Eva, quando confrontados por Deus, no ato de desobediência, o primeiro que fizeram foi se esconderem e em seguida culparem um ao outro quando deveriam assumir cada um as suas responsabilidades. Adão culpa a sua mulher pelo seu erro e a mulher, por sua vez, culpa a serpente. O errado é sempre o outro, não é assim? Assim que o rei piora a situação ainda mais quando planeja algo mais tenebroso. Por não haver tido êxito em suas estratégias, cada vez mais ele se mete em uma trama mortal. É que Betsabé engravida e Urias, o seu marido, que era um oficial do exército, que naquele momento participava na guerra, foi convocado para voltar para casa em uma sórdida artimanha do rei. O rei queria que aquela gravidez parecera ser do marido, que ao passar por sua casa mantivera uma relação com a sua esposa. Parece que assim o rei estaria eximido de qualquer culpa. Ledo engano. Era como planeara o rei que Urias dormira em casa com sua esposa. Mas não foi o que ele fez. Ele ficou vigiando as portas do palácio. O país estava em guerra, os seus amigos lutando na batalha. Como ele os traiçoariam, divertindo-se em casa com a sua mulher? Esse foi o argumento que Urias usou para não dormir em sua casa. Davi então chama, manda que ele vá para casa e que durma com a sua mulher, e ele lhe dá presentes da sua mesa, mas Urias ainda assim não vai para casa, e Davi o convida agora a ficar com ele no palácio, a comer e a beber com ele, porque a sua ideia era embriagá-lo, porque seguramente totalmente bêbado ele iria para casa. Mas outra vez não foi o que fez aquele oficial que era fiel ao seu rei. O rei agora tem uma ideia macabra. Pasmem, ele envia ao seu comandante uma carta que eu a denomino de sentença de morte ao marido traído. E pasmem uma vez mais, a sentença de morte será levada pelas próprias mãos da vítima, que dizia para que o deixassem sozinho na frente de batalha com os seus piores inimigos para que o matassem. Foi justo o que ocorreu. Urias morre. Triste história, não? Triste
passagem da vida do rei Davi. Mas tudo isso ficou, pelo menos por um tempo, esquecido para todos, e principalmente pelo próprio rei, assim como um segredo de Estado. E Davi, então, nos contará sua amarga experiência por ter escondido e guardado aqueles pecados. Deus o perdoa, mas as consequências serão também tremendas. Deus promete que a espada jamais deixaria a sua casa e que tomaria as suas mulheres diante dos seus olhos e que as daria a outros em plena luz do sol. Sabe, não esqueça, todo pecado tem suas consequências, ainda que haja perdão. Vejamos o que lhe ocorreu por essa mancha em sua biografia. O fruto do pecado deles morre, as tragédias tomarão conta dos seus outros filhos. Siga vendo. Amnon, seu filho, abusa sexualmente de Tamar, sua meia-irmã, e para vingar a honra de sua irmã, Absalão mata seu meio-irmão Amnon. Depois Absalão tenta usurpar o trono do seu próprio pai, e em uma batalha ele perde a sua vida quando, ao passar por baixo de uma árvore, fica preso por seu vasto cabelo, e Joabe, o comandante do exército, dá cabo de sua vida ao cravar-lhe uma lança no seu coração, para a tristeza do rei Davi, que chora amargamente. Uma trama que, se mantivera oculta, parecia para o rei perfeita. Mas Deus envia o profeta Natã, que o confrontará com coragem, e o rei, arrependido com total humildade, cai em si, reconhece os seus terríveis erros e de coração pede perdão a Deus, que o perdoa. Agora, vem comigo no tempo em que Davi guarda em silêncio, em secreto, todos os seus erros. No Salmo 32, que já lemos, ele descreverá os maus momentos que viveu quando, com todos aqueles erros guardados, ele não confessou a Deus todos os seus pecados. No versículo 3, ele será claro a nos dizer que enquanto ele não confessara todas as suas transgressões, enquanto ele as mantinha calado, a depressão por toda a sua culpa governava e o fazia envelhecer os seus ossos durante seu gemido por todo o dia. No Salmo 32, ele descreverá os maus momentos que viveu quando, com todos aqueles erros guardados, ele não confessou a Deus os seus pecados. No versículo 3, ele será claro a nos dizer que, enquanto ele não havia confessado as suas transgressões, enquanto ele se mantinha calado, a depressão por toda a sua culpa governava e o fazia envelhecer os seus ossos durante seu gemido por todo o dia. Quem já não viveu seus momentos de depressão? Quem já experimentou sabe exatamente o que descreve Davi, que a depressão rouba a sua força, tira-lhe o humor e a vontade de viver, porque ela está ligada intimamente com a morte. E então seu sorriso, a sua alegria deixa de existir. E o rei a descreveu como se sentisse em uma verdadeira seca de verão. Ele sabia o que dizia, ele conhecia bem o verão do deserto. É que a depressão tira completamente o desejo de viver, o desejo de falar, de ouvir a quem quer que seja. O desejo de quem está em depressão é nada mais que a escuridão, porque até a luz passa a ser um incômodo. Quem sabe não seja assim como esteja se sentindo você nesse momento, assim como se sentiu o rei Davi, triste, amargurado, angustiado, sabe, com aquele nó na garganta que até a água fica difícil de descer, um aperto no peito que te sufoca, te faz sentir um forte desejo de desistir de tudo, de todos, inclusive da vida.
Possivelmente não por ter você matado alguém, por ter você adulterado ou ter traído alguém. Pode ser por tantos outros motivos. É que pode ser que alguém em quem você ha confiado te feriu, te humilhou, te fez mal. E lá no passado, sabe, foi há muito tempo, mas você segue alimentando toda esta dor que te machuca dia a dia. Abusaram de você, e aqueles que te deveriam amar e te proteger te violaram, talvez quando ainda você era apenas uma menina indefesa, e para piorar, colocam a culpa em você, que foi, na verdade, uma vítima e segue sendo a vítima. Te fizeram muito mal, te roubaram a infância, não te permitiram viver a juventude, que para sempre te deixaram e te deixam envergonhada com toda esta dor da humilhação que te golpeia e te enche de feridas mortais. E quero dizer uma coisa, já finalizando esse nosso encontro. Ninguém mais que Deus deseja restaurar a tua vida por completo. Davi, ao confessar os seus erros, e ele nos fala das suas experiências ao ser perdoado por Deus, ele sentiu voltar à sua vida, ele teve a sua alegria de volta, seu gozo de viver em paz, de poder dormir sem culpas, sem medos, sem depressão e sem angústia. Porque é isso o que proporciona o perdão. O perdão nos devolve a vida, enquanto não perdoar, não pedir perdão, guardar pecados, é como morrer em vida. Quando não perdoamos, e devemos perdoar a todos que nos ofendem, independentemente de que nos peçam perdão ou não, ou quando não pedimos perdão por nossos erros, é assim como nos sentimos, como descreveu o rei Davi. Porque sem perdoar a quem erra contra nós, não recebemos igual o perdão de Deus, ele que é vital para as nossas vidas. Que tal se você conversar com Deus? Contar para Ele todos os teus medos, todas as tuas ansiedades, angústias e tristezas. Confesse para Ele as tuas dúvidas, porque Ele te quer ouvir. Ele, mais do que ninguém, quer ser o teu amigo e o teu pai de verdade. Ele deseja ter intimidade com você, te devolver a vida, e não uma vida qualquer, porque Ele tem para você vida abundante. E vida de abundante é vida de alegria, de paz, de harmonia, de serenidade. O apóstolo Paulo nos aconselhará aos Efésios, no capítulo 4, a que não deixemos que o sol se ponha sobre a nossa ira. O que ele nos está dizendo aqui é que não devemos ir para a cama sem antes resolver aquilo que não está bem. E ele está falando daqueles problemas, principalmente nos nossos relacionamentos, principalmente no relacionamento conjugal. Ou seja, para que não durmamos com problemas mal resolvidos ou não resolvidos, não os deixemos para o outro dia. Não deixemos para o outro dia aqueles lixos, porque certamente os esqueceremos guardados nos nossos inconscientes, e eles nos causarão mal, nos enfermarão, nos matarão pouco a pouco. Vocês conhecem bem uma canção que canta uma dupla que a sua letra diz que de dia a gente briga, mas à noite a gente se ama, e as nossas diferenças a gente acaba na cama. Tremendo erro que vai contra as Escrituras Sagradas, porque se brigamos, Paulo nos aconselhará que devemos, antes de irmos para a cama e antes de nos amarmos, antes que o sol se ponha sobre a nossa ira, que conversemos, que resolvemos antes e não levemos nossos problemas para a cama. Antes do amor, é necessário ajustar aquilo que nos está matando, ajustar aquilo que não está bem em nossas vidas. Então, dialoguemos,
confessemos a Deus os nossos pecados, deixemos os nossos pecados, abandonemos os nossos erros, porque Deus nos pode, e só Ele nos pode limpar de todas as nossas transgressões. E no versículo 6, Davi dirá que devemos orar enquanto há tempo. É que o tempo é hoje, o tempo é agora, para que as muitas águas não cheguem até você. E a água aqui, neste caso, significa problemas. Aqueles problemas, pecados, tristezas, falhas que te estão enchendo de doenças. Que Deus te bendiga sempre. E até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo Café com Bíblia.